Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez temos o privilégio de nos encontrar aqui nessa noite para meditarmos num trecho da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro do Atos dos Apóstolos, livro que traz para nós a narrativa do início da Igreja de Cristo a partir da ação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, hoje nós vamos ver o testemunho de como viviam aquelas pessoas que haviam se convertido. Nós vimos na semana passada a questão do batismo, da conversão, do arrependimento, da nova vida, e a partir então dessa novidade de vida, aqueles cristãos, aquelas cristãs começam então a viver de forma diferente. E essa maneira diferente dos cristãos e cristãs viverem servia de testemunho e também ajudava com que as pessoas queriam fazer parte, ou quisessem fazer parte daquele grupo, As pessoas viam a maneira como elas viviam em amor, em comunhão, a forma como eles partilhavam as suas coisas, eles estavam ali testemunhando o amor de Deus e assim as pessoas tinham vontade, eu quero fazer parte desse grupo, Então nós vamos estudar esse texto, Atos 2, 42, nos diz assim a palavra do Senhor: como viviam os convertidos. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos dia a dia. Oremos ao Senhor. Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra. Corações gratos pelo Teu Espírito que nos orienta, nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos encoraja. Senhor, nós te agradecemos porque somos inspirados e inspiradas por meio do Teu Espírito. E agora clamamos mais uma vez que o Teu Espírito Santo venha com poder sobre as nossas vidas. Nos dá sabedoria, discernimento, nos dá, Senhor, ousadia, coragem e nos dá entendimento. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar, além da letra, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco, ó Deus, ensina-nos, Senhor. É a oração que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão e minha irmã, nós temos a alegria e o privilégio de viver tempos onde nós temos diante de nós muitos modelos. Mas nem todos os modelos estão de acordo ou cumprem aquilo que deveria cumprir na vida das pessoas. Então nós temos vivemos épocas em que as pessoas têm lá o privilégio de poder escolher o tipo de roupa, escolher o tipo de corte de cabelo, escolher se vão viajar, se vão fazer um tipo de faculdade. Existem vários modelos que estão diante de nós e que são seguidos pelas pessoas, e nem sempre esses modelos eles estão de acordo. Então vamos pensar, uma pessoa que é muito alta, ela quer usar uma blusa muito curta, fica, parece que tá estranho, a gente até brinca, olha, o tamanho ali a pessoa que doou a roupa era um tamanho diferente, porque as coisas não estão combinando, não estão de acordo. Então nem todo modelo serve para nós, Então uma pessoa mais baixa, como eu, por exemplo, se usa um vestido muito longo, arrastando no chão, dá a impressão que eu sou mais baixa ainda, porque não combina com a minha altura. Então nem todo modelo combina comigo. E também para nossa postura de fé, a gente precisa perceber que há muitos modelos de igreja por aí. Hoje o que nós mais temos é modelo de igreja. Tem igreja de todo tipo. E agora com essa questão da quarentena, de não podermos sair das nossas casas, nós temos modelos inclusive de igrejas virtuais.
muitos modelos de igreja, mas nós precisamos tomar um cuidado e perguntar primeiro que tipo de igreja a gente gostaria de ser, ou qual é a igreja que nós entendemos que é a igreja que Jesus gostaria que nós fôssemos. Então nós precisamos entender assim: a palavra de Deus é que traz o modelo de igreja que nós devemos ser. E o texto que nós acabamos de ler, o texto de Atos, ele traz para nós aí, escrito, muito bem escrito por Lucas, né? Como estava funcionando esta nova comunidade. E é interessante que essa nova comunidade, ela não estava aprendendo com outras igrejas ou com outras comunidades como ela deveria se comportar. Mas ela estava bebendo na fonte, ela estava aprendendo diretamente com quem ela deveria aprender, como ela deveria caminhar. Ela estava aprendendo ali direto dos apóstolos, e os apóstolos estavam vivenciando e ensinando exatamente aquilo que Jesus orientou para que eles fizessem, ou que o próprio Jesus os ensinou para fazerem. Então perceba, meu irmão e minha irmã, o tipo de igreja que nós somos, ou o tipo de cristãos e cristãs que nós somos, tem tudo a ver com a orientação ou com o modelo que nós estamos seguindo. Igreja do Senhor Jesus, que igreja nós estamos sendo? Estamos sendo uma igreja moderna, que segue todas as modernidades desse mundo? Estamos sendo uma igreja antiquada, que está fora do seu contexto, da sua época? Ou estamos sendo uma igreja atualizada pela palavra viva do nosso Deus, que se renova de dia em dia e que nunca fica ultrapassada? Nós precisamos pensar que tipo de igreja nós estamos sendo. E aí o texto que nós lemos, ele traz para nós aqui o modelo de como viviam esses convertidos. E é interessante que na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre o discurso de Pedro e as 3.000 pessoas que foram batizadas. E nós trabalhamos essa questão. A pessoa ela é batizada quando ela confessa os seus pecados, quando ela se reconhece pecadora, quando ela se arrepende, e a partir do arrependimento, então, ela começa a viver uma nova vida. Então, arrependimento é mudança de vida. Por isso que em seguida Lucas traz para nós como é que eles viviam. Porque se aconteceu uma mudança de vida, obviamente não poderiam mais viver da maneira como eles estavam vivendo até aquele momento. Então pense nisso, meu irmão e minha irmã. Quando você chegou na igreja, quando você conheceu Jesus, ou quando você se decidiu por Jesus, que tem uma diferença muito importante aqui, hoje existem muitas pessoas que conhecem Jesus, muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, muitas pessoas que já leram sobre Jesus, mas muitas pessoas que não decidiram ainda andar com Jesus, entregar sua vida para Jesus, seguir o exemplo de Jesus, cumprir os mandamentos de Jesus. Portanto, a conversão, ela traz uma transformação de vida. Quando você ainda não tinha se decidido por Jesus, como você se comportava no mundo, na vida, no seu trabalho, na sua escola? Você tinha um comportamento. Mas a partir do momento que você diz, sim, Senhor, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu mestre, o meu tudo, o meu amigo, o meu companheiro, o meu Senhor, e eu quero viver de acordo com o teu querer, isso necessariamente implica numa mudança de comportamento, numa mudança de atitude. Isso é necessário, é inevitável que a gente faça uma decisão por Jesus e continue com os mesmos comportamentos. Aquelas pessoas agora mudaram o comportamento delas. Tudo aquilo que elas estavam fazendo, que eram contrárias à palavra de Deus, elas vão deixar de fazer. E o texto mostra para nós aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, então, a igreja de Cristo ela precisa ser convertida. Ah, pastor, isso é óbvio. Talvez seja óbvio na nossa razão, mas nem sempre está óbvio no nosso coração. Há muitas pessoas na igreja de Cristo
que ainda não se converteram. São pessoas que ainda estão convencidas de que estão certas e não estão convertidas diante de Jesus para ter uma postura de vida coerente com a palavra de Deus. Portanto, a primeira pergunta: você é um crente convertido ou você está apenas convencido de que você está no lugar certo? Primeiro passo, então, a igreja de Cristo precisa ser convertida. Nós precisamos avaliar como é que está o nosso coração, a nossa postura, o nosso agir, o nosso modo de ser. Está de acordo com a palavra de Deus? Uma igreja que procura servir a Cristo, ela tem que estar convertida e ela tem que ter agora posturas diferentes. E o texto mostra para nós aqui quais eram essas posturas. Primeiro, elas tinham firmeza, elas tinham ali convicção, elas estavam determinadas de que elas precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos. Meu irmão e minha irmã, perseverar é não abrir mão. Esses dias conversando com uma pessoa, ela me disse assim, porque a esperança é a última que morre. Eu disse, então, mas a palavra de Deus fala que a esperança não morre, fala que a esperança permanece. Paulo vai dizer para nós lá em Coríntios 13, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém o amor é o maior. Mas a fé permanece, a esperança permanece e o amor permanece. Portanto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e aquilo que a gente ouve, a gente tem que avaliar. Isso está de acordo com a doutrina, com o ensinamento? O que é a doutrina do apóstolo? É o ensinamento dos apóstolos. E os apóstolos ensinavam aquilo que eles tinham aprendido com o próprio Jesus. Então, se você tem alguma dúvida de como você deve agir, leia a sua Bíblia, leia como que Jesus agia, como que ele se comportava, como que ele olhava para o pecador, como que ele olhava para a pessoa enferma, como que ele olhava para a pessoa que estava perdida nesse mundo. Como que ele olhava para essas pessoas que se achavam corretas? Jesus, eu tenho para mim que ele sempre teve um olhar de misericórdia. Ele olhou com misericórdia para a pessoa que estava em pecado, para a pessoa que estava doente, para as pessoas que não sabiam as decisões que tomar na vida. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, uma igreja que queira seguir a orientação de Jesus é uma igreja que persevera na orientação dos apóstolos. Mas essa igreja, o texto diz para nós também que uma igreja que quer ser a igreja segundo a orientação de Cristo, segundo a orientação da palavra, precisa ser uma igreja que persevera na comunhão. E aí hoje nós temos um desafio diante de nós. Como perseverar na comunhão se eu não posso ir na casa do meu irmão, nem na casa da minha irmã? Como perseverar na comunhão se eu não posso me reunir com o meu grupo de oração na igreja? Como perseverar na comunhão se a gente não pode visitar aquela família que está necessitada? Portanto, meu irmão e minha irmã, perceba que a palavra de Deus ela é atual, como eu já disse. E assim como lá no começo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tendo esse olhar de misericórdia para com o próximo, hoje e também perseverando na comunhão, hoje nós precisamos perseverar na comunhão, tendo um olhar de misericórdia para as pessoas que estão longe de nós. E será que nós já paramos para pensar quantas pessoas na nossa igreja estão sentindo-se desanimadas, desmotivadas? Quantas pessoas estão aí à beira de ter um colapso nervoso? Quantas pessoas estão correndo o risco de entrar numa depressão profunda? Quantas pessoas estão sofrendo enfermidades da alma? Porque estão se sentindo sozinhas. E nós estamos reclamando às vezes que não podemos ir para o templo físico e nos esquecemos que nós podemos manter comunhão mandando um recado, fazendo uma ligação. Ah, mas não tem telefone, pastor. A pessoa não tem telefone, a pessoa não tem. Escreve uma cartinha, entrega para ela. Faça uma oração por aquela vida e faça aquela vida saber que você está orando por ela.
Hoje nós temos diante de nós o desafio de viver a comunhão dos apóstolos, né? A comunhão no partir do pão e nas orações. Como viver em comunhão nos dias de hoje? Esse é o desafio. A Igreja de Cristo é uma igreja que se atualiza, ela vai se dar conta do contexto em que ela está vivendo. Não posso visitar fisicamente, mas eu posso telefonar. Não posso visitar fisicamente, mas eu posso mandar um recadinho. Eu posso fazer uma oração. Eu posso dizer para aquela pessoa que ela é importante. E às vezes a gente está tão preocupado em voltar para a igreja e não estamos tão preocupados em cuidar das pessoas que necessitam cuidado. Tenha esse tempo, meu irmão e minha irmã. Verifique, veja as pessoas que você não vê faz muito tempo. Faça um contato com ela, dá uma ligadinha, manda um recadinho agora. Nós temos vários meios, né, de internet, de online e recados de WhatsApp, várias formas. Nós precisamos manter a comunhão. A igreja que nós devemos ser é uma igreja que persevera na doutrina, no conhecimento da palavra, mas também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que nós precisamos buscar, a igreja que nós temos como exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja que nos ensina também a vivermos com temor do Senhor. Como levar a sério as coisas do reino de Deus não é só quando nós estamos na igreja, é quando nós temos reverência pelo momento de culto, quando nós temos reverência pelo tempo de oração, é quando nós temos reverência e respeito pelo tempo que nós vamos ouvir alguma mensagem no nosso celular, temor do Senhor. É quando nós não falamos mal das nossas lideranças, quando não falamos mal do pastor ou da pastora, nem do bispo ou da bispa. Às vezes a gente até nem concorde com tantas coisas, mas é quando a gente se posiciona em oração. Eu tenho recebido assim, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Eu tenho recebido muitos recados assim de carinho, de pessoas que estão assim, manda um recadinho dizendo: pastora, nós estamos orando por você, nós estamos orando pela igreja. Como é bom fazer parte dessa igreja que tem como modelo a igreja de Atos dos Apóstolos, que foi ali orientada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse mesmo Espírito Santo está hoje direcionando a vida da Igreja Metodista em Monte Belo, porque é uma igreja que caminha na orientação do Espírito Santo. Às vezes há algumas falhas, porque nós somos humanos, mas nós somos uma igreja que tem procurado ter esse cuidado. E se você não estava fazendo, permita-se, meu irmão e minha irmã, ser um membro, uma pessoa que cuida daquele e daquela que necessita. Que haja temor no seu coração. Que quando você for falar da igreja, tenha temor no seu coração. Que quando você for falar do corpo pastoral, tenha temor no seu coração. Quando você for falar da liderança, tenha temor no seu coração. Uma igreja que havia temor, está no versículo 43, né? Em cada alma havia temor. Eles pensavam bem antes de falar as coisas, né? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Às vezes a gente acha que o sinal que nós precisamos ter hoje é de ver um cego enxergando, ou de ver um mudo falando, ou ver um coxo pulando, saltando e andando. E a gente acha que só isso é sinal, só isso é prodígio. E às vezes o sinal e o prodígio é muito mais simples, é uma expressão de amor, mas é muito mais difícil. Às vezes as pessoas elas oram para um cego ver, mas não oram pedindo perdão por alguma, ou não oram pedindo para perdoar alguém que a magoou. Olha como nós temos dificuldades, né, para agir de acordo com a orientação da palavra de Deus. Às vezes você quer que a pessoa lá na China, né, lá na Índia, lá no Paquistão, lá na Alemanha, né, cure. Mas você às vezes tem dificuldade de pedir para Deus colocar perdão no teu coração e você carrega mágoas. E aí a gente acha que sinais e prodígios são só as coisas sobrenaturais. E tem coisas que estão muito mais fáceis, mais perto de nós, que nós devemos fazer, que é perdoar, que é amar, que é ter compaixão, que é sentir a dor do irmão e da irmã.
E como tem sido difícil hoje. Então, creio que um sinal e prodígio que nós precisamos buscar no nosso meio é termos corações sensíveis ao nosso irmão e na nossa irmã. Uma igreja que estava ali, onde todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, a unidade. Uma igreja que vivia em unidade. Também é nosso desafio hoje, viver em unidade estando longe. E a gente tem percebido que tem sido difícil. Muitas pessoas não estão caminhando em unidade. Muitas pessoas estão com dificuldades em manter a unidade nesse tempo. A discordância de vários pensamentos, mas o Senhor é um só. Eu gosto muito da imagem da pirâmide, né, que a gente utiliza, que se você pode pensar que você é uma pessoa desse lado e desse lado, né, das duas pontas de baixo, e que Deus está nessa parte aqui de cima. Isso quer dizer que cada vez que essa pessoa aqui sobe, e essa pessoa aqui sobe para perto de Deus, naturalmente as pessoas se aproximam. Meu irmão e minha irmã, a dinâmica é essa: à medida que você deixa as amarguras, deixa as tristezas, deixa as durezas do coração de lado e se aproxima de Deus, e cada irmão e irmã fazendo isso, naturalmente a igreja se aproxima de si. O desafio para vivermos em unidade, para estarmos juntos e ter tudo em comum, é nos aproximarmos de Deus. Se você se sente distante de um irmão ou de uma irmã, se aproxime de Deus e ore para que esse irmão e essa irmã também se aproximem de Deus, porque naturalmente estaremos nos aproximando mais e mais uns e umas dos outros e das outras, tá certo? Havia a presença da intervenção extraordinária, porque a palavra nos fala, né, que quando a gente tá junto, Deus ali ordena da sua bênção. Eu gosto muito desse salmo, Salmo 133, o Senhor ordena da sua bênção. Eles se preocupavam com o bem-estar material do próximo. Nós temos visto isso na nossa igreja, uma igreja que cuida. Temos a campanha da cesta básica, a campanha dos agasalhos, sempre esse cuidado, se alguém está necessitado, né? Distribuir aquilo que está necessitando, uma igreja que é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, sabendo que esse dinheiro ele vai para a missão de Deus, vidas são alcançadas quando você oferta, porque você mantém a igreja financeiramente, você mantém os recursos da igreja e dessa forma mais e mais a obra continua acontecendo. Uma igreja que investe no reino de Deus. Lá no tempo de Atos, eles vendiam as suas propriedades e entregavam todo o valor que eles tinham, né? A gente hoje sabe que não podemos agir dessa forma, né? Menos que Deus coloca no teu coração, né? Mas nós não podemos agir dessa forma. Nós temos o cuidado com a nossa casa, com a nossa família, mas nós devemos ser fiéis aos nossos dízimos, nas nossas ofertas, entregando diante do Senhor, consagrando ao Senhor. A igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja modelo para nós, é uma igreja que ela vivia com alegria, com entusiasmo, ela tinha prazer de estar cultuando ao Senhor. E aí você fala assim, mas pastora, hoje eu cultuo no sofá da minha casa, não é a mesma coisa. É verdade, não é a mesma coisa. Mas a gente precisa usar um pouco da nossa criatividade e imaginar que lá na casa do meu irmão e da minha irmã, ele também está lá no sofá da casa dele assistindo o culto. Nós continuamos cultuando a Deus junto e devemos fazer com reverência, com temor ao nosso Deus, né? Nós devemos cultuar a Deus com alegria. O culto é transmitido online, mas você deve louvar a Deus sentado no sofá da sua casa. Você deve adorar a Deus ali com a sua família, né? Era uma igreja que tinha prazer de estar cultuando e adorando a Deus. O fato de os nossos cultos hoje serem virtuais não pode tirar de nós o prazer de adorar e louvar a Deus, porque Deus continua sendo o mesmo ontem e hoje será para todos sempre. É o mesmo Deus, meu irmão e minha irmã. Deus não diminuiu por conta do culto ser online. Deus não é menos pelo fato de nós não podermos estar na igreja, mas é o mesmo Deus que tem cuidado de nós, é o mesmo Deus doador da vida, é o mesmo Deus criador, e nós devemos continuar adorando e servindo esse Deus com alegria,
Com alegria adore ao Senhor, com alegria cultue ao Senhor. Não deixe de louvar e glorificar o nome desse Deus com o mesmo entusiasmo que você fazia quando estava na igreja. Já louve ao Senhor, né? O texto mostra para nós aqui que eles estavam ali diariamente no templo, que partiam pão de casa em casa, né? Que é outra dificuldade. Hoje não dá para a gente fazer isso, mas nós podemos partilhar a palavra do Senhor por meio de uma mídia social. Você pode enviar um versículo, você pode enviar uma oração, como nós temos visto no nosso grupo da igreja. Você pode enviar uma palavra de paz e esperança, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então não deixe de partilhar o pão do céu para as pessoas que estão necessitadas, né? Tomavam as suas singelezas com suas refeições com singeleza e alegria de coração. Tinham corações gratos. Coração grato. Você tem tido um coração grato? Você está agradecendo a Deus por esse tempo que você está em casa sem poder sair para a rua? Você tem agradecido porque você tem uma casa para ficar? Você tem agradecido porque você está recebendo a palavra de Deus aí na sua casa? O pão está chegando na sua casa? O pão da palavra de Deus está chegando? Chega várias vezes durante o dia, chega via culto no domingo, chega via estudo bíblico na quarta-feira, chega via mensagem da oração na terça de manhã, chega durante o dia com versículos e palavras que os nossos irmãos e irmãs têm colocado, chega por meio de testemunhos. Alegria em receber essa palavra. Você pode agradecer porque você está em casa? Nós temos dificuldade. Às vezes nós reclamamos porque estamos em casa. Só que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos então tomar as nossas refeições com singeleza e alegria de coração. Com muita singeleza, seja uma pessoa simples e agradeça a Deus porque você está na sua casa. Porque Deus está cuidando, Deus está proporcionando este tempo para que você fique em casa, para que você cuide de você, para que você cuide da sua família, para que você reaprenda a conviver. Tem muita gente que está tendo o desafio de reaprender a conviver, de ficar o dia inteiro com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, né? A gente tem visto aí a dificuldade de algumas mães, pessoas que mandavam as filhas para a escola porque precisava do alimento para o filho e hoje tem que ficar em casa. Pessoas que passam dificuldades de verdade. E às vezes a gente não quer só porque a gente não quer. A gente quer ir para a igreja porque a gente quer ir para a igreja. Sendo que nós podemos adorar a Deus na nossa casa com alegria e singeleza de coração. A igreja de Atos nos deixa aqui o exemplo de que nós devemos louvar. Portanto, agradeça a Deus, louve a Deus, louvando a Deus e dessa forma, glorificando o nome do Senhor, diz assim o texto, termina dizendo, né? Contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas vão olhar e falar, esse povo é um povo diferente. Essa igreja é uma igreja diferente. É uma igreja que mesmo na casa eles louvam ao Senhor. É uma igreja que mesmo na casa adoram ao Senhor. É uma igreja que mesmo na casa ela está com alegria no seu coração. Esse é o nosso desafio. Assim nos ensina a palavra de Deus, alegria no nosso coração. E as pessoas vão dizer assim, eu quero fazer parte dessa igreja. Porque no momento de dificuldade, eles não estão sem esperança. Eles estão animados, eles estão alegres, porque eles sabem que o Deus a quem eles servem continua sendo o mesmo. Meu irmão e minha irmã, o Deus que nós servimos, ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não é menos hoje, por isso não ofereça menos louvor, não ofereça menos reverência, não ofereça menos alegria no seu coração, não ofereça menos singeleza no teu coração, não ofereça menos gratidão no teu coração, mas louve, adore, sirva a Deus com alegria, testemunhe, para que quando nós retomarmos, muitas pessoas querem levanta a mão e fala, eu quero ir para essa igreja, eu quero fazer parte desse povo da igreja metodista ali em Monte Belo, porque é um povo que adora ao Senhor, mesmo sem poder ir ao templo, mas aonde eles estão, eles são templo vivo, esse povo é templo vivo do Espírito Santo, e por isso, diz o texto aqui, que as pessoas contavam com a simpatia de todas as pessoas.
E sabe o que acontece com essa igreja? Deus dá o crescimento, glória a Deus. E eu creio nessa palavra. Quem dá o crescimento é Deus. Se nós somos essa igreja que vive de acordo com os ensinos dos apóstolos, que persevera na comunhão, na oração, no partir do pão, no partir da palavra, que testemunha, que continua com o coração alegre, louvando e adorando a Deus. É uma igreja que está aí dizendo para todo mundo: nosso Deus permanece o mesmo. O nosso Deus não mudou por causa da Covid. O nosso Deus não diminuiu por causa da pandemia, mas Ele continua o mesmo e nós continuamos adorando Ele melhor ainda, louvando Ele cada vez mais e cada vez melhor. E aí o texto diz que dessa forma o Senhor é que vai acrescentar. Assim a igreja cresce, assim a igreja crescerá, unidos e unidas no mesmo Espírito. Que o Senhor continue sustentando a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor nos dê a graça de cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser essa igreja, uma igreja que persevera na doutrina, na oração, no partir do pão, uma igreja que louva a Deus, que canta louvores, que testemunha, que continua anunciando, uma igreja que persevera na comunhão, uma igreja que mostra para todo mundo que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, para que Deus possa dar o crescimento. Tenhamos essa certeza, o crescimento vem do Senhor e nós vamos viver uma igreja transformada a cada dia, como o texto diz para nós, né? Dia após dia, nós vamos perseverar e o Senhor vai acrescentar dia após dia aqueles que serão salvos, vidas transformadas por meio do testemunho da nossa igreja. Sejamos nós essa igreja marcada, direcionada, que caminha na unção e na força do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Paizinho, graças te damos por este tempo precioso na tua presença. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos encoraja, nos desafia, mas também traz ânimo e alegria ao nosso coração. Obrigada por essa certeza de saber que o Deus a quem nós servimos, Ele não mudou. Por isso, ó Deus, nós não podemos diminuir a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nos dê sabedoria para sermos essa igreja que persevera na doutrina, que persevera, Senhor, na comunhão, que persevera na oração, que persevera no partir do pão. Que possamos, ó Deus, alcançar aqueles e aquelas que encontram-se desanimados, desmotivados, e que possamos ser testemunhas para que outras pessoas tenham o desejo de querer fazer parte desta igreja transformada e cheia do poder do Espírito Santo. Alcança cada lar, cada família, Senhor, vai derramando da tua bênção, da tua unção e do teu poder e continue nos ensinando, nos inspirando a cada dia. É a oração que eu te faço e te agradeço, pedindo a tua bênção sobre toda a tua igreja e orando em nome de Jesus. Amém.